O uso de aplicativos de mensagens tem facilitado a comunicação nos ambientes de trabalho e agilizado o cumprimento de tarefas. A tecnologia mudou a rotina nas empresas, mas a privacidade nas redes deve ser respeitada. No interior de Minas Gerais, a Justiça Trabalhista condenou um centro de estética a indenizar uma funcionária que teve vazadas as trocas de mensagens feitas pelo WhatsApp. Hoje em dia, quase tudo se resolve pelo celular. Pagar conta, transferir dinheiro, contratar serviços e guardar documentos digitalizados. Isso sem falar nos aplicativos de mensagens. Por isso, muita gente tem buscado cada vez mais proteger e manter a privacidade das informações e das conversas. Ou eu apago, se for algo muito restrito, ou então eu nem tenho pessoalmente, né? Ligo para a pessoa, olha, preciso conversar pessoalmente. Eu baixo o aplicativo e coloco senha no WhatsApp. Meu celular ele tem senha e tem biometria, então já é mais seguro assim para mim, né? Eu acho que tanto senha, biometria quanto reconhecimento facial são essenciais para ter até meus dados protegidos, né? Porque às vezes tem muita conversa pessoal, como dado bancário, muitas coisas que às vezes as outras pessoas não podem saber, né? Então acho que toda segurança é pouca. Quando se trata de segurança de dados, todo cuidado é pouco. Em Minas Gerais, uma clínica de estética foi condenada por expor mensagens trocadas entre duas funcionárias pelo WhatsApp. Um dos sócios teve acesso às mensagens privadas no aplicativo que ficou conectado ao computador da empresa. Esses diálogos foram expostos durante uma reunião e uma das funcionárias chegou a ser demitida. Na decisão, o TRT de Minas Gerais entendeu que houve invasão da intimidade e privacidade da trabalhadora e ainda que as conversas fossem reprováveis, não poderiam ter sido divulgadas, muito menos de forma grosseira contra a funcionária demitida. Segundo o magistrado, os direitos da personalidade da ex-empregada foram atingidos. Por isso, a empresa foi condenada a indenizar a trabalhadora em R$6 mil por dano moral. Não cabe mais recurso da decisão. Vamos receber agora a advogada trabalhista Vera Barbosa, que vai nos explicar um pouco mais sobre a violação de privacidade no ambiente de trabalho. Antes de mais nada, muito boa tarde, obrigado por estar conosco aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Doutora Vera. Boa tarde, Cadu. Obrigada pelo convite. Vamos direto a esse caso que foi explorado agora na reportagem. Mesmo que não houvesse a demissão, o fato de ter se vazado os dados de uma conversa por rede social já poderia fazer com que ela entrasse como uma ação judicial? Sim. O empregado mesmo, estando com um contrato de trabalho vigente, ele pode ingressar com uma demanda contra o trabalhador e poderia pedir apenas dano moral. A grande problema na situação como esta é que quando o empregador é notificado de uma demanda trabalhista, o ambiente de trabalho nem sempre fica bom depois dessa notificação. Então, muitas vezes, a orientação que a gente dá para uma situação dessa é que o trabalhador procure um advogado trabalhista para que ele pense a melhor estratégia. Ele pode até ingressar com uma ação de rescisão indireta, pedindo a rescisão do contrato de trabalho por culpa da empresa. É como uma justa causa praticada pela empresa. A atitude do empregador ter ingressado no computador e acessado aí as mensagens pessoais da trabalhadora e as divulgado para os demais trabalhadores, né, causou aí um dano moral reconhecido pela Justiça do Trabalho. Doutora, uma questão que muitas vezes é colocada nessas discussões é com relação ao teor da mensagem que foi vazada. Às vezes há um teor agressivo, pode haver até incidência de situações como, por exemplo, comentários racistas, algo assim. No caso, não interessa o comentário que está sendo feito na ação, seria isso? O importante aqui é que se dava em um âmbito privado da pessoa que é a autora da rede social, que é a dona da rede social, Sim. No caso? A questão é delicada porque o que eu vi pela reportagem, a mensagem foi colocada e trocada falando do próprio empregador, né? Mas no computador da empresa que estava atrelado a um WhatsApp pessoal. Então, ou seja, a partir do momento que ele, ainda que tenha ingressado no computador da empresa, mas tenha entrado dentro de um aplicativo pessoal dela, esse contato das mensagens que eram pessoais, e aí a gente tem o tipo de mensagem, o que era, mas eram questões pessoais dela. Ela estava comentando e conversando com uma outra trabalhadora. Então, entendo que realmente a Justiça entendeu que foi um abuso do trabalhador, do empregador,
ao ingressar nesse WhatsApp pessoal, e aí teve uma invasão de privacidade que ensejou dano moral. Nós sempre acompanhamos justamente essa questão da tecnologia e o impacto que ela gera, não apenas na legislação, como também no entendimento das cortes. É mais vagaroso o processo legislativo em relação aos desenvolvimentos tecnológicos. Qual tem sido o entendimento justamente prevalecente, particularmente em relação ao WhatsApp, que no caso do Brasil é uma das redes sociais mais utilizadas? A grande questão que é questionada, se o WhatsApp, e-mail é uma forma de comunicação, em que pese a ausência ainda de legislação específica do assunto, mas a gente tem visto os tribunais, por meio de jurisprudências, reconhecido a validade, inclusive o STJ com vários entendimentos, até validando a citação, a notificação judicial, né, de uma das partes por meio de WhatsApp. Agora, a questão que a gente chama a atenção, que ainda é o e-mail, o WhatsApp como forma de comunicação, é importante ter a atenção para que tenha uma forma de comprovar que o empregado leu essa mensagem. Ou seja, por WhatsApp com confirmação de leitura, ou uma resposta após a notificação, né, após o recebimento da mensagem. O e-mail também da mesma forma, porque é uma forma de comunicação virtual que cada dia está sendo mais usual, mas eu preciso confirmar se a outra pessoa, a outra parte, recebeu essa notificação e leu. Né? A gente sabe que muitas vezes o WhatsApp, às vezes a mensagem nem é lida pelo trabalhador ou pela outra pessoa que é destinatária. Então, tem sido reconhecido em muitos tribunais como válido. Com relação à atitude das empresas, elas têm procurado elaborar políticas específicas em relação à utilização dessas ferramentas. Isso é importante para que haja não apenas um posicionamento empresarial, mas também uma orientação aos próprios empregados? Sim, com certeza. A empresa tem que criar normas internas, regras internas para o uso de WhatsApp, até porque ele virou uma ferramenta até para o próprio trabalhador, criando-se grupo de setores, né? Então é importante que a empresa, por exemplo, coloque, olha, o grupo de setor, o empregado vai participar, deverá participar desse grupo, porém não deverá responder mensagens após e nem realizar atividades após o horário de trabalho, mesmo a mensagem sendo enviada em um horário fora do horário de trabalho. Então, essas regras da empresa têm que ser criadas e muitas empresas têm também bloqueado e também determinado que não é possível a utilização de WhatsApp pessoal na tela do computador, né? Então, bloqueia aquele aplicativo, aquela utilização. Algumas empresas têm feito isso, porque o trabalhador, muitas vezes, está lá no computador, sentado, o empregador entendendo que ele está trabalhando e muitas vezes ele está batendo papo no WhatsApp, conversando em ambiente de trabalho, no momento que ele deveria estar desenvolvendo suas atividades. Essa trabalhadora, por exemplo, que ensejou essa decisão, né, que deu dano moral, o computador era da empresa, mas a troca de mensagens, pelo que pôde ser analisado, não eram mensagens atreladas ao contrato de trabalho, mas sim questões pessoais. Doutora, a senhora tocou num assunto também que ele traz muito debate, que é exatamente a questão da utilização das redes sociais da empresa fora do horário de trabalho. E já há uma discussão nesse sentido, inclusive em outros países, que é absolutamente proibido o envio de mensagens fora do horário. Como é que isso está funcionando no Brasil? Existe a possibilidade, por exemplo, se combinado de haver hora extra? Qual é o entendimento atual? Se o empregado foi para casa e teve uma determinação por WhatsApp de realizar uma atividade pós o seu horário de trabalho, ele realmente trabalhou e ele tem que receber por esse trabalho extraordinário. A questão é que a empresa tem que delimitar para os seus gestores não proceder determinação e que os empregados não atendem às determinações fora do horário de trabalho. Porque senão fica até complicado de delimitar a quantidade de horas extraordinárias. A gente tem que pensar também de sobreaviso. Se a pessoa ficar aí durante toda a noite esperando, na realidade, uma determinação do seu superior por WhatsApp, ele estaria à disposição da empresa, né? Essas cautelas, esses cuidados têm que ser tomados pela empresa para deixar as regras muito claras entre empregado e empregador, e lembrando que é responsabilidade da empresa, o seu gestor,
também adotar as suas regras, porque muitas vezes a empresa determina para o seu gestor, olha, não envie mensagem após o horário de trabalho, mas nós temos aí várias jornadas. Às vezes eu tenho um trabalhador que trabalha de 6 às 14, outro de 14 às 22, e está todo mundo no mesmo grupo. Então, isso é complicado. Então, eles têm que tomar cautela de que as atividades, ainda que estejam enviadas após o horário de trabalho, só devem ser realizadas dentro do horário de trabalho. Então, isso tem que ser bem delimitado e as regras bem claras. Assunto porque, em regra, muitos trabalhadores realizam sua atividade dentro da empresa, mas algumas atividades podem ser realizadas externamente. Por isso, cuidado. Ainda voltaremos com certeza a esse assunto. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa tarde. Obrigada, Cadu. Boa tarde.